Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o sentou à sua direita nos reinos celestiais, muito acima de toda regra e autoridade, poder e domínio, e de todos os títulos que podem ser dados não só na era presente, mas também na era próxima. Estes versículos do capítulo 1 de Efésios descrevem Cristo como ter sido dado domínio, tanto na idade presente como na idade próxima. Agora, essa é uma afirmação muito surpreendente. Como Jesus pode governar sobre a era atual e futura? Como é possível governar algo presente e futuro? A era atual é a era em que o pecado reina e, portanto, tudo está se desintegrando. Começou com a queda em Gênesis 3. Assim que Adão e Eva pecaram, eles experimentaram a alienação espiritual de Deus, alienação emocional dentro, alienação social um do outro, e alienação física da natureza. Em outras palavras, a era atual é a era em que tudo cai espiritualmente e emocionalmente, socialmente e fisicamente. No Antigo Testamento, no entanto, os escritores estavam continuamente ansiosos por um novo dia, a era que chegaria, quando Deus voltaria e redimiria o mundo, e todas as alienações e todas as desintegrações seriam reparadas. O Salmo 96, por exemplo, declara que até a ordem natural será redimida. Que os céus se alegrem e que a terra se alegre. Deixe o mar soar e tudo o que está nele. Que os campos sejam jubilantes e tudo neles. Então todas as árvores da floresta cantarão de alegria. Cantarão diante do Senhor, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo na justiça e os povos na sua verdade. Nesta era que viria, todas as alienações causadas pelo pecado serão curadas. O mundo inteiro, com todas as suas dimensões de vida, será renovado. A dor será banida, as lágrimas serão limpadas e até as árvores cantarão de alegria. Quando Jesus veio à Terra, trouxe o poder da era para vir a este mundo para que possamos experimentá-lo agora. Quando Cristo retornar, a era atual terminará completamente e a futura se manifestará plenamente. Vivemos entre as duas eras, uma sobreposição de épocas. Como poderíamos viver nessa sobreposição de tal forma que nossos amigos, nossos colegas, nossa família, nossos bairros e nosso mundo viverem esta era que viria? Como poderiam viver uma era que, diz o Salmo 96, terá tão nova vida e poder que nenhuma doença ou decadência, nenhuma pobreza, impedimento ou dor poderá sobreviver? Como podemos fazer isso por eles? Em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz que devemos ser uma cidade em uma colina. Para os cristãos, ser uma cidade visível para o mundo significa estar situada em uma colina destacada. O que ele quer dizer é incrível. Isso significa que devemos ser uma cidade alternativa, onde nossas vidas brilham para mostrar ao mundo a glória da cidade celestial. Um dia Deus se unirá e curará tudo sob o Senhor de Cristo. Atualmente, a igreja deve modelar, pelo menos parcialmente, como essa idade será sob Jesus Cristo. É o que significa ser uma cidade alternativa, uma cidade em uma colina. Então, como é essa cidade alternativa? Em primeiro lugar, uma cidade alternativa representa o Evangelho. Às vezes escondemos o quão importante Jesus é para nós. Nós simplesmente não falamos sobre ele. Falamos de muitas coisas importantes para nós, mas não falam naturalmente sobre Jesus. Mas para ser uma cidade em uma montanha, temos que encontrar maneiras de apresentar o Evangelho aos nossos amigos, às pessoas em nossos bairros e locais de trabalho. Como vamos fazer isso? Qual será o tema? Qual é o argumento de apoio? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz que sempre esteja preparado para dar uma resposta a todos que lhe pedem, para dar a razão da esperança que você tem. Entretanto, faça isso com gentileza e respeito. Se alguém lhe pedir que lhe dê a razão para que você é cristão, ou a razão para ter a esperança que você tem, ou se alguém lhe perguntar por que você acredita na era que viria, você poderia responder simpaticamente, mas convincentemente, amorosamente, mas fielmente? Às vezes, quando dizemos às pessoas o que acreditamos, sugerimos que é verdade,
simplesmente porque acreditamos nisso, quando, na verdade, o Evangelho nos ensina que acreditamos apenas pela graça de Deus. E, portanto, precisamos falar com todos, sem superioridade e com extrema gentileza. Segundo, a cidade alternativa é amor ao vizinho. Jesus sempre acolheu o fora moral e espiritual em sua vida. Assim, em Mateus capítulo 5, versículo 47, ele mencionou que se você apenas cumprimentar seus irmãos, o que está fazendo de mais do que os outros? O cumprimento judeu é shalom, e um abraço, então Jesus está dizendo muito aqui. Faça essa pergunta a si mesmo. Como você cumprimenta seus vizinhos de uma maneira como um abraço? Como você trazer paz para seus vizinhos, mesmo que eles não acreditam, mesmo que sejam o tipo de pessoas que os outros ignoram? De que forma você pode trazer cura emocional, social e espiritual para a sua comunidade e ser um sinal da nova era que está por vir? Terceiro, uma cidade alternativa é transformada pela comunidade. Jesus fez uma oração em João, capítulo 17, versículo 17, pelos seus discípulos, pedindo que fossem santificados pela verdade. Sua palavra é verdade. Então, no versículo 18, ele imediatamente disse: quando você me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você vê o que Jesus está fazendo? Ele não enviou os seus discípulos para o mundo para compartilhar sua fé e depois orar para que eles sejam articulados e eloquentes. Ele os enviou para o mundo para compartilhar sua fé e orar para que sejam santificados e santificados. Por quê? Se você for consistente em comportar, há uma credibilidade. Se as pessoas veem o Evangelho transformá-lo, há uma credibilidade que vem. Você afirma ser cristão. Você professa acreditar no Evangelho, mas será que ele te tornou uma pessoa mais gentil e compassiva? Isso te leva a tratar melhor as pessoas? Isso te ajuda a enfrentar problemas? Isso te ajuda a enfrentar a morte? O que sua vida está dizendo aos outros sobre o que você acredita? Se sua vida não reflete uma conduta atraente devido à inconsistência, irritabilidade, medos excessivos ou falta de disciplina, qual mensagem isso transmite aos outros sobre suas crenças? Mas não devemos ser apenas testemunhas, citarmos uma citação por nossa vida individual, mas através de nossas vidas comuns juntas. De que maneira podemos viver juntos em harmonia como cristãos? Paulo, no capítulo 12 dos Romanos, versículos 1 e 2, declara isso, e desejo parafrasá-lo amplamente. Ele disse que ofereça seu corpo coletivo como um único sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, ele está dizendo apresentar seu corpo plural como um singular sacrifício. Ele disse que devemos levar nossas vidas plurais e uni-las em um único sacrifício. Então ele concluiu que não se ajuste mais ao padrão deste mundo, mas se transformei pela renovação de sua mente. Isso implica que nossa comunidade deve representar uma alternativa ao estilo de vida predominante no mundo. O Evangelho deve afetar, modificar, revisar e mudar tudo sobre nós, para que, quando nos reunimos como uma comunidade, devemos repensar constantemente o impacto do Evangelho em todos os aspectos de nossas vidas. Como comunidade, destacamos-nos do mundo ao nosso redor de forma significativa. Toda parte da nossa vida comum é transformada pelo Evangelho. Por exemplo, na sociedade, mulheres geralmente se sentem atraídas por homens bem-sucedidos financeiramente, e homens frequentemente são atraídos por mulheres de boa aparência. A comunidade cristã está se comportando exatamente da mesma maneira ou fomos transformados pelo Evangelho? Outro exemplo, relacionamento de poder. No mundo, os ricos e os proeminentes chamam todas as opções. É o mesmo na igreja ou fomos transformados pelo Evangelho? A relação de poder dentro da igreja reflete apenas o que você vê no mundo circundante. Você vê a cidade em uma montanha? Quando Jesus falou sobre isso, ele falou sobre uma maneira de modelar uma sociedade humana alternativa. Uma maneira alternativa de fazer praticamente tudo: negócios, sexualidade, relações raciais, arte, resolução de conflitos, tudo. Então, se queremos realmente ajudar as pessoas a ver a era que se aproxima, precisamos de evangelho, amor ao vizinho,
comunidades transformadas em todos os lugares, em todos os bairros, em todos os cantos e cantos. A propósito, é por isso que o plantio da igreja, que é o plantio de uma nova comunidade, é tão importante. Você pode inspirar sua igreja a estabelecer novas congregações? Você pode contribuir financeiramente e pessoalmente para uma nova igreja? Esta é a essência. O comando de Jesus para ser uma testemunha é algo universal e fundamental. Quando ele manda ser uma cidade, isso não pode ser feito individualmente por um cristão. Você pode ser obediente a Jesus como indivíduo, mas a questão é, estamos desobedientes em comunidade? Então, em nosso tempo, entre a era atual e a era futura, precisamos construir uma cidade alternativa juntos.